Olá, turma! Boa tarde! Hoje nossa aula será pelo YouTube, certo? E nós iremos falar sobre o pronome pessoal oblíquo como complemento verbal. Vamos lá! Lembrando que os pronomes pessoais oblíquos, né? Eles são associados a um verbo e pode exercer a função de quê? De objeto direto ou indireto. E para que serve, né? O objeto indireto, né? Eu entreguei o dinheiro, né? Então, o pronome do pronome pessoal do caso oblíquo, né? Ele serve para substituir o objeto. Por exemplo, né? Eu entreguei o dinheiro. O objeto aqui no caso é o dinheiro. E aí, na forma simples, como vai ficar essa substituição? Forma simples, ó. O pronome, né? Oblíquo antes do verbo. Por exemplo, eu o entreguei, né? Porque aqui, ó, o objeto não é o dinheiro, e aí ele é substituído, né? O pronome, o oblíquo, ele é substituído por quem? O dinheiro, aqui, ó, no caso, ele é substituído pelo pronome o. Já na forma culta, ele vai ser substituído depois do verbo. Eu entreguei o. Né? Ele foi substituído, só que ele foi depois do verbo. Na forma simples, é antes do verbo, que ele é substituído. E na culta, é depois do verbo. Então, os pronomes, né, pessoais do caso oblíquo, eles servem para substituir o objeto. Objeto, o que é isso, né? O objeto é aquele que sofre a ação do verbo. No caso aqui, ó, eu entreguei o dinheiro. Quem sofreu a ação foi o dinheiro, né? Ó, o objeto aqui no caso é o dinheiro, então foi ele que sofreu a ação. Então, o objeto é sempre aquele que sofre a ação do verbo. Ó, eu entreguei o dinheiro. O verbo, no caso ali, entreguei, né? Entreguei. Ó, ele sofreu a ação. Objeto direto e indireto. O objeto direto, né, não é precedido por preposição. Entreguei, ó, eu entreguei o dinheiro. O dinheiro aqui é o objeto direto, né? É o objeto direto. Já no objeto indireto, é precedido por preposição. Exemplo, eu entreguei o dinheiro para Maria. Então, ele é um objeto indireto, porque ele acompanhou, né? Foi precedido de preposição. No caso aqui, ó, para Maria. Alguns dos pronomes oblíquos têm a função fixa, outros têm função variável, dependendo do complemento do verbo. Aí vejam aqui o quadro. Ó. Nós temos o pronome oblíquo, né? E temos o pronome como objeto. Veja, o pronome oblíquo é o o a, o os e o as. O lis e o lis, no caso aqui, o a, o os e o as, eles são objeto direto. Já o li e o lis, eles são objeto indireto. E o me, o mi, o tio, o te, o tio, o si, o nós e o vós, eles podem ser o quê? Tanto objeto direto como objeto indireto, dependendo, né, do verbo que faz essa ligação, né? Aí é que se vai ver se tanto ele vai ser ou objeto direto ou objeto indireto. Vai depender do verbo que faz a ligação da frase, né? Para poder a gente saber. A classificação aqui, ó. Os pronomes a, ou os pronomes o, a, os, as atuam como objeto direto. Por exemplo, o pai deixou as na escola. O deixou aqui é o verbo transitivo direto e o as é o objeto direto.
Os pronomes lis e lis atuam como objeto indireto, né? Por exemplo, a notícia interessava lis. Verbo transitivo indireto é quem? Interessava. Interessava a quem? Né? É indireto. Lis é um objeto indireto. Percebam que lá no quadro que a gente viu, tem dizendo, né, que o li e o lis, eles são objeto indireto. Os pronomes oblíquos me, ti, si, nós, vós, eles podem atuar como o quê? Como objeto direto ou indireto, de acordo com a transitividade verbal. Foi o que nós vimos lá no quadro também. E aí nós ainda temos também, né, o si, né, o ti, o mi, que eles também podem ser, né, atuar como direto, como objeto direto ou indireto. E aí vai depender, né, de como o verbo faz essa ligação. Por exemplo, elegeram-me. O verbo transitivo direto aqui vai ser o elegeiro. Percebam, bem aqui, ó. Esse aqui é que vai ser o verbo transitivo direto. E o me, ele vai representar, né? Representante da classe, né? Ó, aqui, ó. Elegeram-me, representante da classe. O me aqui vai ser o objeto direto, porque ele pode ser utilizado tanto como objeto direto como objeto indireto, dependendo do verbo de ligação. No caso aqui, elegeram-me. Elegeram a mim, né? A mim mesmo. Então, eu sou o objeto direto, né? O me aqui. No outro, mostraram-nos um mundo inacreditável. Mostraram-nos um mundo inacreditável. Por exemplo, o mostraram aqui é o verbo de ligação, né? Ele pode ser tanto direto como indireto. E nós, né? É o objeto indireto, nós. São várias pessoas, então ele pode ser várias outras. Aí é um objeto indireto, que não é diretamente a alguém. E o mundo inacreditável. O mundo é o objeto direto. Vamos fazer as observações também que os pronomes oblíquos, né, o os, o as e o as, tornam as formas lo, los, lá e las depois das formas verbais terminadas em R, S e Z. Lá no livro de vocês, na página 75, fala justamente disso, que são as adaptações dos pronômios, né? Que são os pronomes oblíquos o e a. Só que aqui ele fala mais também profundo, né? Sobre o los, o lá e o las, né? E também que eles vêm depois das formas verbais terminadas no R, no S e no Z. Por exemplo, quero conhecer. Aí nós temos o Rzinho aqui, ó. Nós temos o R aqui, mais o O, né? O pronome oblíquo O. E fica igual o quê? Quero conhecê-lo, ó. L-O. Que ele se transforma, né? Nessa fórmula aqui, ó. Tornar as fórmulas LOL. Amamos mais, amamos, aí nós temos o S mais o O, muito, né? Amamos muito. Aí igual a amamos muito, ó, LO também. Fiz o retornar. O Z mais o O, né? O pronome oblíquo O, vai ficar, ó, filo, retornar. Então, lá no livro de vocês, também está falando dessas comparações. Fiz todas as compras que o chefe pediu corretamente. Fiz lá corretamente. Ó, o FI, né, com o Zzinho mais o LAS. E aí, isso faz com que faça a transformação, ó, do pronome, ó, pronome oblíquo, a junção, né? Depois, né, ó, das formas verbais terminadas em R, S e Z. Aqui nós temos, ó, o R, conhecer, amamos, o S e fiz, ó. E aí todas essas formas se transformou nessa forma aqui, ó, o Ló e o Ló.
Ainda temos aqui esses pronomes as, né, e os, quando vem depois do verbo terminado em som nasal, tornar as formas nó, nós, na e nas também. E aí nós temos aqui, ó, ponho sobre a mesa. E aí vai lá na forma, né, que depois do R, ó, põe, né, aí tracinho aqui, ó, nó sobre a mesa. No caso aqui, ele fez a transformação do caso, ó, dos pronomes as e os. Quando vem depois do verbo terminado em que? Em som nasal. Põe, mais ó, né? Aí sobre a mesa. A põe-no sobre a mesa. E aí temos os exemplos seguintes também, ó. Conheceram mais ó ontem. Aí ficaram, conheceram mais o ó, conheceram o ontem, conheceram no ontem. Lembram, ó? Conheceram, mais aqui, né, o ó, aí ficou o quê? Conheceram no ontem. Abracem, mais o ó, por mim. Abracem o por mim. Abracem no por mim. Então, nesse caso aqui, esses mesmos pronomes, né, o as e o os, quando vem depois do verbo, depois de verbo terminado em som nasal, dependendo do som, que é o caso que tem lá no livro de vocês, ó, na página 75, ó, põe o sapato agora. Põe no agora. É o P, né, que é o que vem o Rzinho, ó, por, mais o nó. Por, mais o nó. E aí fica por, né? Põe no. Faz essa transformação. Devemos empregar os pronomes ato, oblíquo, lis e lis quando substituem o substantivo precedido da preposição a ou para. Nós vimos lá naquele quadrozinho lá, né, falando justamente desse pronome, né? Desses pronomes que eles são o quê? Eles são pronomes como objeto, né? E o como objeto indireto. O li e o lis, eles são pronomes de objeto indireto. Por exemplo, vou dizer a papai o que pensa sobre o assunto. Vou dizer li o que pensa sobre o assunto. Dei ao menino um presente. Dei-lhe um presente. Levei a carta para Maria. Levei-lhe a carta. Então, os pronomes li e lis, né? Quando substitui um substantivo, ele vem sempre precedido, né, da preposição a ou para. E também eles são pronomes átônomos e também eles são pronomes de objeto indireto. Observe também que eu, né, me, tu e ti, de acordo com a norma padrão, os pronomes pessoais, eles são do caso reto, né? Eu, tu, ele só pode desempenhar a função de quê? De sujeito em uma oração. E já os pronomes, né, que são do caso oblíquo, que é o meu e ti, eles jamais desempenham essa função, né? Que é a função de quê? De sujeito de uma oração, né? Aí nós temos, por exemplo, eu comprei chocolate para ela. O verbo transitivo direto aqui, no caso, é comprei, né? Porque ele é verbo transitivo direto e indireto, comprei. E quem é o sujeito? Ó, observe, eu, né? O sujeito aqui é eu. Comprei, ele é o quê? Verbo transitivo direto e indireto. Chocolate, objeto direto. E o objeto indireto, né? Aqui, ó, para ela. Para ela. Ela quem? Por isso que é indireto. Segundo exemplo, verbo, ela comprou chocolate para ti. Aqui nós temos o ela, que é o sujeito, né? Comprou, que é o verbo transitivo direto e indireto. Chocolate, que é o objeto direto. E o objeto aqui indireto, para ti, né? Então, eles jamais, ó, os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles jamais desempenham essa função. E qual é essa função? A função de sujeito em uma
oração. Vocês irão fazer a atividade da página 72 a 76. E aí, na próxima aula, né, nós faremos a correção e daremos continuidade ao nosso conteúdo. Até mais, turma!